Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula número 4 da consagração a Nossa Senhora. Vamos retomar a aula passada. Hoje vamos iniciar pelo parágrafo número 28, já meditando sobre Maria é Rainha. Na aula passada, nós vimos o relacionamento da Santíssima Trindade com a Virgem Maria no segundo princípio, né? Vimos o primeiro princípio e o segundo princípio. O segundo princípio, Deus deseja servir-se de Maria na santificação das almas. E o primeiro princípio, Deus deseja servir-se de Maria na encarnação. Então, Deus deseja servir-se de Maria para encarnar o Verbo. Depois, o segundo princípio, né, deseja serviço de Maria para santificar as almas. Então, nisto a gente já viu o relacionamento do Pai, o Filho e o Espírito Santo com Nossa Senhora. E agora vamos ver o número 28, Maria é Rainha. Mas antes, vamos rezar pedindo a Nossa Senhora que nos ajude no entendimento destes ensinamentos que hoje São Luís Maria Grignon de Montfort nos propõe no Tratado da Verdadeira Devoção. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de La Salette, rogai por nós. São Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então abram aí o Tratado da Verdadeira Devoção de vocês, no número 28, cujo título é Maria é Rainha. No tratado está escrito assim, eu vou ler. No céu, Maria impera aos anjos e aos bem-aventurados. Quem são os bem-aventurados? Os santos, né? Os santos, aqueles que já morreram e estão no céu. Né? No céu, Maria impera aos anjos e aos bem-aventurados. Como recompensa da sua profunda humildade, deu-lhe Deus o poder e o encargo de encher de santos os tronos deixados vazios pela orgulhosa queda dos anjos apóstatas. É vontade do Altíssimo que exalta os humildes, como está em Lucas 1, versículo 52. Que o céu, a terra e os infernos obedeçam livre ou forçadamente às ordens da humilde Maria. Então veja, São Luís interpreta que Nossa Senhora, sendo humilde, né, cheia de profunda humildade, Deus dá a ela o poder e o encargo, né, vou usar uma palavra que não é muito boa, mas para a gente entender. Deu encargo para que ela conseguisse santos, né, fizesse santos, formasse santos, para encher os tronos que foram desocupados pelos anjos orgulhosos que caíram junto com Satanás. Né? No Apocalipse diz que 1/3 das estrelas do céu caíram, né, junto com o dragão, e esse 1/3 das estrelas do céu, como ela diz assim, que o dragão com sua cauda arrebata, derruba, né, 30% das estrelas, 1/3 das estrelas do céu. Né? E a interpretação é que Lúcifer, com seu orgulho, conseguiu convencer 1/3 dos anjos e os levou para o inferno junto com eles. Então cai do céu para o inferno. A palavra inferno vem de inferior, né? Significa inferior. Então, Deus, pela humildade de Maria, coloca Nossa Senhora, né? O encargo dela é encher de santos esses tronos vazios. E é vontade de Deus, né, que exalta os humildes. Deus exalta os humildes. E a humildade de Maria é tanta que ele a eleva como rainha e senhora dos anjos e dos santos, do céu e da terra. E ele, assim também, determina, e é de sua vontade, que tanto o céu
quanto a terra, quanto os infernos obedeçam livremente ou forçadamente às ordens da humilde Maria. São Luís nos coloca isso porque, e é atestado, porque o demônio, quando em exorcismos, quando é ordenado, né, em nome de Jesus Cristo, ele confessa as coisas e eles dizem que são obrigados a se curvar perante Nossa Senhora. Né? Mesmo não querendo, eles são obrigados. Da mesma forma que eles fazem com relação a Deus e com relação a Jesus Cristo. Só que com uma diferença, porque Satanás já disse, né, em exorcismos, isso está catalogado em escritos, Padre Gabriel Amor, inclusive, diz que o ódio que ele sente de Maria é tão grande porque ela é um ser humano. A Deus ele sabe que não pode. Jesus Cristo, a Santíssima Trindade, ele precisa se curvar porque é o Criador dele, né? Ele se curva, ele não tem poder sobre eles. Mas sobre Maria, sobre os humanos, ele tem poder sobre os humanos. Mas Nossa Senhora, ele não tem poder algum, ainda tem que se rebaixar. Esse é o ódio de Satanás por Maria. Percebam que quem tem um ódio a Nossa Senhora, da forma que Satanás tem, eles parecem, né? Ficam com o mesmo, no mesmo lado, com ódio a Nossa Senhora. Mas lá na frente a gente vai estudar um pouco sobre isso. Esse foi o número 28. No número 29 está escrito assim, vou ler só o iniciozinho. Deus Pai quer formar filhos por Maria até a consumação do mundo. Ou seja, Deus quer, através de Maria, formar filhos santos para o céu, né? Até o mundo se acabar. Então, até o mundo se acabar. Percebam que agora, neste momento, são muitas aparições de Nossa Senhora que tem, né? Nossa Senhora não é reconhecida ainda pela Igreja, né? Mas já está em estudo há muito tempo, mesmo porque a Igreja só declara uma aparição verídica depois que elas cessam de aparecer, de acontecer, né? E em Medjugorje, Nossa Senhora aparece todos os dias a 3 dos 6 videntes, né? E por que Nossa Senhora aparece todos os dias para deixar uma mensagem para esses videntes? E em datas específicas, uma mensagem para o mundo? Porque o tempo está se findando, né? O tempo está chegando, né? E Nossa Senhora, como está escrito no Apocalipse, né? O demônio veio com grande fúria porque o tempo se aproxima, né? Então a profecia que está lá no Apocalipse é que quando os tempos forem findar, o encardido, o inimigo de Deus, virá com mais fúria, porque ele sabe que o tempo está próximo. Ele não tem mais muito tempo. Está no Apocalipse. E Nossa Senhora também, sabendo disso, ela vem mais vezes para formar mais almas, para que estas almas ganhem o céu e não fiquem nas garras do demônio. Então Nossa Senhora é a boa mãe que está conosco, né? Vou ler aqui o restante. E diz-lhe estas palavras, habita em Jacó, como está no Eclesiástico. Isto quer dizer, faze a tua morada e habitação entre os meus filhos e predestinados, figurados por Jacó, e não entre os filhos do demônio e os réprobos, figurados por Esaú. O que significa isso aqui? Os predestinados, São Luís chama de predestinados aquelas almas que estão em processo de santificação e vão chegar ao céu, né? Porque eles se preparam, né? São as pessoas, os fiéis da igreja, que se preparam para a santidade, né? São aquelas pessoas que se confessam frequentemente, comungam frequentemente, estão sempre dispostos a atender os pedidos de Nossa Senhora, rezam o terço, outras orações, são os fiéis, são chamados predestinados, né? E os réprobos, que São Luís chama de filhos do demônio, e réprobos são aqueles que estão despreocupados com a história do céu e fazem o que o mundo diz. Estes estão se encaminhando para no último dia irem para o inferno, né?
No último dia, que eu digo, não no juízo final, mas no juízo particular. Quando cada um morrer, eles não ligam muito e eles estão caindo no inferno. São Luís chama de réprobos. Então, por que São Luís coloca a figura de Jacó e a figura de Esaú? Esaú e Jacó eram os dois filhos, inclusive eram filhos gêmeos de Isaac. Isaac era o filho de Abraão, o filho da promessa. Né? E dos dois filhos de Jacó, um seria escolhido por Deus para guiar, ser guiado, né, por Deus, e através dele vir a salvação do mundo, e através deste povo que nasceria do filho escolhido, né, de Isaac, que foi Jacó, o escolhido foi Jacó, através dele viria Israel, né, as 12 tribos de Israel. Israel é o nome de Jacó, né, ele trocou o nome de Jacó para Israel, e através dele, de uma dessas tribos, viria nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, o Verbo que se fez carne, e traria a salvação para o mundo inteiro. E este povo seria o povo escolhido para levar a Deus, levar aos homens, aos seres humanos, as obras de Deus. E quando o Cristo viesse, este mesmo povo que seria formado, seria denominado, né, vamos dizer assim, de igreja, levar a boa nova da salvação para todo mundo. Mas o que aconteceu? Esse povo não quis atender à vontade de Deus e não o reconheceu. Então, só a partir do cristianismo é que leva a igreja católica, que leva a palavra de Deus, o evangelho, a todo o mundo, a todas as criaturas. E Esaú? Esaú era o filho que não era o filho da promessa. Então, São Luís o compara como filho dos réprobos, os filhos do inimigo de Deus, né? Aqueles que vão para o inferno. Né? Então, Jacó prefigura-se como aquele que representa os filhos de Deus que vão para o céu, e Esaú é figurado, representado por aqueles, ou representa aqueles que são os filhos réprobos que irão para o inferno. No número 30, o título é assim: Deus por Pai, Maria por Mãe. Então vamos prestar muita atenção, porque aqui caímos numa coisa, muitas vezes, que é o discurso protestante, né? E aqui esse número 30 nos deixa uma mensagem bem clara que São Luís quer nos passar. Vou ler para vocês. Número 30 do tratado. Como na geração natural e corporal há um pai e uma mãe, assim também na geração sobrenatural e espiritual há um pai que é Deus e uma mãe que é Maria. Então, São Luís já diz, e como no natural, né? Na geração natural e corporal existe um pai e uma mãe para gerar uma vida, no sobrenatural, espiritual, há também uma geração através de um pai que é Deus e uma mãe que é Maria. Continuando a leitura. Todos os verdadeiros filhos de Deus e predestinados têm a Deus por pai e Maria por mãe. E quem a não tem por mãe, quem não tem Nossa Senhora por mãe, não tem Deus por pai. Ou seja, São Luís coloca que se a pessoa não reconhece Maria por mãe, tampouco Deus é pai desta pessoa. Continuando a leitura. Eis porque os réprobos, como os heréticos, como os cismáticos, etc., que odeiam ou olham com desprezo ou com indiferença a Santíssima Virgem, não têm Deus por pai, ainda que disto se gloriem, porque não têm Maria por mãe. Pois se a tivessem por mãe, honrá-la-iam e amá-la-iam, como um verdadeiro e bom filho ama e honra naturalmente sua mãe, que lhe deu a vida. Então São Luís coloca que as pessoas que são heréticas, cismáticas, né, que abandonam a fé e estão aí em outros lugares e menosprezam Maria, né, não tem Deus por pai. Porque se não tem Maria por mãe, não tem Deus por pai. E se a tivessem por mãe, dariam honras a ela, amariam a ela, né? Como um filho ama sua mãe.
Mas como eles estão separados e não a honram, muito pelo contrário, às vezes a desprezam e tratam com indiferença, e às vezes, né, quebrando imagens e etc., então essas pessoas não têm Deus por Pai. Continuando a leitura. O sinal mais infalível e indubitável para distinguir um homem herético, um homem de má doutrina, um réprobo de um predestinado, ou seja, para distinguir uma pessoa daquelas que a tendência a ir para o céu, daquelas que a tendência a ir para o inferno, como é que a gente percebe isso? Não tem, é que o herético, né, e o réprobo, as pessoas que estão caindo em heresias e que estão no caminho do inferno, não tem senão desprezo ou indiferença pela Santíssima Virgem. Com suas palavras e exemplos, abertamente ou às ocultas, esforçam-se por lhe diminuir o culto e o amor. E isso, por vezes, sob belos pretextos. Deus Pai não disse a Maria para habitar com eles, porque são Esaús. Vem a comparação de novo com Esaú. Ou seja, São Luís diz que estas pessoas, para a gente identificar estas pessoas, né? Quem é do bem, quem é do mal, vamos dizer assim. Quem está se encaminhando para o céu e quem está se encaminhando para o inferno. As pessoas que se encaminham para o inferno, que fazem maldade, têm horror, têm ódio a Nossa Senhora. Por quê? Porque Satanás tem ódio a Maria. E por ele ter ódio a Maria, ele dissemina isso com as pessoas que são de mau coração, que têm um coração mau, né? E que vão cair nas tentações e vão cair no inferno. Não reconhecem Maria por mãe. Não reconhecendo Maria por mãe, não tem Deus por pai. Número 32. Um homem nasceu dela, diz o Espírito Santo. Segundo a explicação de alguns santos padres, quando eu falo santos padres, são aqueles padres da época da patrística, o início da igreja, aqueles que escreveram, aqueles que deixaram seus ensinamentos nessa era, nesse momento, né, neste tempo que a igreja chama de patrística. E muito da igreja hoje se baseia, aliás, a igreja toda se baseia muito nos escritos desses homens, porque a maioria deles viveu muito próximo ao tempo de Jesus Cristo, então guardava muito fielmente aquilo que era a igreja nascente, né? O que Jesus Cristo deixou para a igreja nascente. E à medida que a gente vai se afastando, para a gente não perder o caminho, a gente tem que voltar para estes padres e fazer a leitura deles. Continuando então. Segundo a explicação de alguns santos padres, o primeiro homem que nasceu de Maria foi o homem-Deus, Jesus Cristo. O segundo é um homem impuro, filho de Deus e de Maria por adoção. Se Jesus Cristo, cabeça dos homens, nasceu dela, todos os predestinados, membros desta cabeça, também dela devem nascer, por uma consequência necessária. Então, preste atenção, o que o parágrafo anterior a gente explicou. Quem não tem Maria por mãe, não tem Deus por pai. Por quê? Porque São Luís explica aqui, né? Se Jesus Cristo, cabeça dos homens, nasceu dela, todos os santos, né, os predestinados, membros desta cabeça, também dela devem nascer por uma consequência necessária. Vou ler a outra. Lembrem que aqui São Luís está interpretando segundo São Paulo diz, né, numa das suas cartas, que Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo dessa cabeça. Então, como o corpo tem vários membros, né, vários órgãos, etc., também a igreja tem vários membros, cada um faz uma coisa, né? Cada um tem a multiplicidade de dons e carismas dados pelo Espírito Santo, e o próprio Espírito Santo faz a unidade desses todos carismas e dons, juntamente com a cabeça que é o Cristo, formam um corpo único. Então a igreja é um corpo único com Cristo. Aí prestem atenção, levando em consideração isso que São Paulo diz, São Luís interpreta exatamente que se Nossa Senhora deu à luz
a nosso Senhor Jesus Cristo, que é a cabeça. Eu vou ler aqui para ficar exatamente como ele diz, né? A mesma mãe não pode dar à luz a cabeça ou o chefe sem os membros, nem os membros sem a cabeça. Isso seria uma monstruosidade da cabeça. Isso seria uma monstruosidade da natureza. Desculpe. Isso seria uma monstruosidade da natureza. Do mesmo modo, na ordem da graça, a cabeça e os membros nascem também de uma só mãe. Se um membro do corpo de Jesus Cristo, quer dizer, um predestinado, nascesse de outra mãe que não fosse Maria, que gerou a cabeça, não seria um predestinado nem um membro de Jesus Cristo, mas sim um monstro na ordem da graça. Percebam que se Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo, a igreja, eu falo aqui, né, a gente fala, a igreja são os santos. As pessoas que, não é a pessoa que vai lá participar da missa, né? Esse, se vai lá na missa, comunga e tudo, mas se estiver fazendo as coisas erradas no mundo, não está salvo. Se não está salvo, não é da igreja. Ele participa dos sacramentos, etc., mas ele não é da igreja. Só é da igreja aqueles que praticam a vontade de Deus. Os não praticantes da vontade de Deus não são da igreja, não são predestinados. Eles se iludem, inclusive pecam muito mais por comungar o corpo santo de nosso Senhor Jesus Cristo, estando sem reparação dos seus pecados, né? sem pedir perdão dos seus pecados. Então as pessoas que vão lá, comungam, estão rezando o texto e tudo, mas continuam nos vícios do mundo, estas pessoas estão predestinadas ao inferno. Não poderemos considerar como a igreja, que é santa, imaculada, é pura, é a cabeça, é o corpo da cabeça que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então São Luís diz que se Nossa Senhora deu a luz a nosso Senhor, que é a cabeça da igreja, uma cabeça sem corpo é uma monstruosidade. Da mesma forma, se esses predestinados, esses santos, a igreja nascesse de outra mãe sem cabeça, também seria uma monstruosidade. Então, como Nossa Senhora dá a luz a Jesus Cristo, que é a cabeça, o restante do corpo necessariamente terá que ser dado à luz por ela. Nossa Senhora é nossa mãe, é mãe da igreja, porque é mãe do Cristo cabeça e é mãe do corpo inteiro. Por isso, ao pé da cruz, Jesus diz, São João representando toda a humanidade, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E neste momento toda a humanidade, Deus celebra, né, ali naquele momento, que Maria é mãe de todos, né? E sendo mãe de todos, é mãe da igreja. É mãe da igreja porque ela é mãe da cabeça que é do Cristo, que é a cabeça da igreja. E uma cabeça sem corpo, né, nascido de uma pessoa, na ordem natural, é uma monstruosidade. E na ordem da fé, da graça, do transcendente, na ordem da graça, se a Mãe Maria desse a luz a Jesus e não desse a luz à igreja, então seria uma monstruosidade também, na ordem da graça, na ordem da fé, né? Então Maria é aquela que tem o útero que gerou Jesus Cristo e tem o útero que gera a alma, o corpo que gera todos os predestinados, toda a Santa Igreja, todos aqueles que vão para o céu. Número 34. No número 34 tem assim: Deus Espírito Santo quer formar nela e por ela eleitos. E diz-lhe, lança raízes entre os meus escolhidos. Então, o Espírito Santo, através de Maria, por Maria, né, forma os eleitos para Deus, né? Os escolhidos para Deus. Então é por Maria que todos nós somos formados, somos gerados. Por isso a consagração. Por que a gente quer se consagrar a Nossa Senhora? Para a gente acompanhar isso bem mais de perto, para que a gente possa ser formado no seu seio, no seu útero, e ela nos leve nessa formação, através do Espírito Santo, ela nos formando, a gente chegue mais rapidamente a Deus, né? Porque de uma forma ou de outra,
ela vai nos levar a Ele. Mas se a gente se consagra, a gente vai muito mais rapidamente, muito mais efusivamente, muito mais bem formado para o seio de nosso Senhor Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Número 35. Depois de lançar as suas raízes numa alma, Maria opera nela maravilhas de graça que só ela pode produzir, pois só ela é a Virgem fecunda que tem sido e será sempre sem igual em pureza e fecundidade. Então Maria, ela opera maravilhas quando ela lança as raízes lá. Vamos falar dos consagrados, então, aqueles que forem fiéis à consagração. Na hora que a pessoa está lá próxima a Maria, ela lança suas raízes na alma daquele consagrado. E a partir dali ela passa a operar maravilhas se este consagrado ele for um terreno fértil para as obras da Mãe Maria. Né? E ela vai operando maravilhas ali. Né? Maravilhas de graça que só ela pode produzir, pois ela é uma virgem fecunda, né? Que tem sido e sempre será sem igual em pureza e fecundidade. Continuando a leitura. Maria produziu com o Espírito Santo a maior maravilha de quantas existiram ou existirão, o homem Deus. Vejam que na pessoa de Jesus Cristo existem duas naturezas, né? A natureza humana, gerada por Maria, e a natureza divina, né? Onde o Espírito Santo toca a natureza divina dada pelo Espírito Santo, vamos dizer assim, o Espírito Santo promove através da sua força que o Filho gerado por Deus seja gerado também no seio de Maria. Então, Deus, né, através do Espírito Santo, vem com o divino, né, a pessoa divina de Jesus Cristo. Maria, com a sua humanidade, vem com a pessoa humana, Jesus Cristo, né? Que a gente fala de união hipostática, duas naturezas, a divina e a natureza humana em Jesus Cristo sendo uma só. Então, através de Maria e do Espírito Santo, é o que São Luís diz aqui, é esta produção da maior maravilha de quantas existiram ou existirão, o homem Deus. Nada no mundo será mais maravilhoso do que esta geração de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus, que se diminui, se comprime para poder estar enquanto humano aqui na Terra, como nós. Então produzirá, São Luís vai dizendo, né? Produzirá ainda, consequentemente, as coisas mais admiráveis que hão de existir nos últimos tempos. Ou seja, Maria vai produzir essas coisas mais admiráveis que hão de existir nos últimos tempos. A formação e educação dos grandes santos que hão de vir no fim do mundo estão-lhe reservadas, pois só esta Virgem singular e miraculosa pode produzir em união com o Espírito Santo coisas singulares e extraordinárias. Vejam esse monte de maravilhas que tem acontecido nas aparições de Nossa Senhora, né? Nos últimos tempos, Nossa Senhora vai operar muitas maravilhas. Então, São Luís, há mais de 300 anos atrás, ele já dizia essas coisas, né? E número 36, para a gente encerrar essa aula, o número 36, tendo-a encontrado numa alma, o Espírito Santo, seu esposo, voa para lá, entra plenamente e comunica-se a essa alma abundantemente, e na mesma medida em que ela dá lugar a Maria. Uma das grandes razões porque o Espírito Santo não opera agora maravilhas retumbantes nas almas é que não encontra nelas uma união bastante íntima com a sua fiel e indissolúvel esposa. Digo inseparável esposa porque desde que este amor substancial do Pai e do Filho desposou Maria para produzir Jesus Cristo, cabeça dos eleitos, e Jesus Cristo nos eleitos, nunca mais a repudiou, porque ela foi sempre fiel e fecunda. Então São Luís, no número 36, diz: quando o Espírito Santo encontra Maria numa alma, na alma de uma pessoa,
ele vai e entra plenamente e comunica-se abundantemente com esta alma. E lá produz grandes graças. E São Luís ainda diz mais: o Espírito Santo não produz grandes graças nas almas humanas, porque lá não encontram Maria. Porque se encontrasse, ele iria perceber a esposa, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos dizer assim, que desposaram, o Pai e o Filho desposam Maria para produzir Jesus Cristo, cabeça da igreja. O Espírito Santo lá encontrando Maria, produzirá também muitos frutos. E não produz mais porque lá não encontram Nossa Senhora. Então vamos parar com essa aula aqui, a aula número 4. Espero que vocês, se tiverem dúvidas, perguntem, né? Perguntem aqui nos comentários. Se você tiver inscrito lá no grupo do Telegram, pergunte lá no grupo do Telegram. E quem não tiver, se inscreva, tá aí no link que eu vou deixar aqui abaixo. Curtam essa aula para que esse material seja reproduzido pelo canal YouTube, né, para disponibilizar para outras pessoas e a gente deixar que outras pessoas tenham acesso ao conteúdo, né, do Tratado da Verdadeira Devoção. E se inscrevam no canal e ativem o sininho para que vocês, novas aulas sendo colocadas, dos outros cursos que também tem aqui no canal, você receba a informação de que tem aula nova. Então vamos ficar por aqui e até a próxima aula. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra.